Agora já vem um queridinho, né? Tem aquelas cartas que são queridinhas, todo mundo gosta. A roda da fortuna. Gente, o que é fortuna? A fortuna, além de ser riqueza, a fortuna também é sorte. Então, a nossa roda da fortuna, ela fala nas duas coisas. Ela fala em sorte e ela fala em riqueza. E as duas coisas juntas, então, são melhores ainda, né? São muito boas. Só que, assim, a gente precisa prestar atenção na carta. A gente está vendo ali pessoas que estão subindo, pessoas que estão paradas lá em cima, pessoas que estão descendo e que provavelmente vão ficar paradas também em algum momento cá embaixo. A vida é assim, né? A vida é assim. Aqui a gente não tem tempo de falar dos ciclos da vida, que é um conhecimento muito importante. Na formação a gente fala sobre os ciclos da vida. Mas, Vera, ciclos da vida é tarô? Gente, ciclos da vida. Tarô é vida. E tem muito tarólogo que nunca ouviu falar nos ciclos. E aí ele atende o cliente dele, o cliente está com problema no casamento, e ele não sabe que o casamento e muitas outras coisas na vida da gente obedecem a ciclos. Quantas pessoas têm problema no 3º ano de casamento? Quantas pessoas têm problema no 7º ano de casamento? No 13º ano de casamento? São ciclos. Então, se você conhece os ciclos, você pode não só orientar, mas você pode preparar o seu cliente para esse ciclo novo que vem aí. Então, a roda da fortuna, ela fala nos ciclos, né? Ela fala que a vida ela acontece em ciclos, nesse movimento, né? De subir, descer, subir de novo, fica lá em cima um pouquinho, depois desce. Gente, isso acontece com todo mundo, só que a gente não presta atenção. E aí o que acontece? Quando está subindo, a pessoa gosta, ai que bom, tô subindo, ai, tô aqui em cima, né? Pronto, cheguei no topo e agora eu só vou aproveitar a vida. Mas ele não se prepara para um momento em que de repente ele vai precisar descer, né? Quantos profissionais estavam lá no topo da sua carreira, só que eles dependiam de atendimento presencial. E, de repente, o mundo parou com o presencial. Não pode. E aí? De repente, quando eles viram, eles começaram a descer. Então, a gente precisa obedecer a essas leis. Lei dos ciclos, lei do tempo. Sempre pode acontecer algo que, quando você está lá embaixo, vai levar você lá para cima. Mas pode acontecer alguma coisa que vai levar você lá para baixo. Então, seja onde você estiver, você já tem que pensar, planejar na possibilidade de algo acontecer. Ou para você subir, ou para você descer, ou para ficar parado um pouco, seja embaixo ou seja em cima, tá? Títulos: a roda da fortuna, a roda do destino, a esfinge, a retribuição. Falei, né? Lei dos ciclos, lei do tempo. Então, a roda, ela, em princípio, ela roda dessa forma que eu falei. Alguns podem entender que seja negativo o fato de que agora está descendo. Não é, gente, não é tanto negativo, é simplesmente consequência natural, acontece, só que você precisa. Se você pensou nessa possibilidade, você se prepara, e aí não vira negativo, sabe? Vira, de repente, um momento neutro em que você está planejando, se preparando. Por quê? Porque daqui a pouco você vai subir de novo. Lembra aquela demanda toda que ficou lá reprimida do presencial? De repente, o cara falou, não, eu posso atender online. Pronto, aí voltou a clientela toda. E aí ele subiu novamente. Então, a gente precisa saber a lei e a gente precisa obedecer à lei. Roda da fortuna, nossa, é um momento em que as coisas, né, no positivo, as coisas vão caminhar, as coisas vão andar. Roda da fortuna no negativo, as coisas vão ficar meio paradas. Aquela sorte, né? Aquela fortuna, de repente, já não vão estar tão bem assim como estavam antes ou como você gostaria que estivesse. Então,
Tudo que a gente teve aí de positivo, a gente pode ter também de negativo. Ontem, tinha várias pessoas perguntando, mas como é que eu sei quando é negativo, quando é positivo? Ontem vocês já aprenderam. Né? A gente, quando tem um triângulo, por exemplo, que é negativo do lado esquerdo, que é positivo do lado direito. Tá? Muitos jogos vão ser desse jeito. Mas eu vou falar uma coisa que eu repito muito para ver se as pessoas acreditam. As pessoas falam assim, Vera, mas você tem mania de pensar mais no positivo do que no negativo. Por que que eu sou assim? Eu comecei a observar que todo negativo pode ser transformado em positivo. Algumas vezes, naturalmente, ele vira positivo e às vezes nós conseguimos, se a gente tem consciência de que todo negativo pode virar positivo, se a gente tem essa consciência, a gente consegue transformar. Então, lembra que eu falei daquele profissional que ficou, né, sem cliente nenhum, não podia atender porque era presencial, e de repente ele conseguiu virar tudo? É assim, porque se ele tivesse ficado desesperado e de repente desanimado, depressivo e desistindo do mundo e tudo mais, de repente poderia até morrer, né? Porque a depressão, presta atenção, a depressão é um caminho rápido para a morte. Depois eu vou falar sobre a morte, vai quase chegando aí. Ontem algumas pessoas entenderam a morte muito mal, aí vamos falar sobre isso. Então, pensem nisso, tá? Todo negativo pode ser transformado em positivo. O que você precisa? Você precisa acreditar na roda da fortuna, você precisa aprender que tudo é um ciclo e que vai mudar, depois vai vir um outro. Aí vamos lá, como é que a gente faz para acreditar? Através da força. Vamos lá.